Bem-vindo ao programa que é a sua cara Desenterrando, aquele lugar maravilhoso onde eu, o coveiro fofoqueiro, vou desenterrar uma polêmica maravilhosa. E dessa vez a gente vai falar sobre os reis do rap, dois MCs que foram os maiores ídolos da sua geração e para muitos os melhores que já existiram na Terra. Em 13 de setembro de 1996, um deles morria em decorrência de uma hemorragia interna causada pelas complicações dos ferimentos de um tiroteio. Tupac Shakur, ou simplesmente Tupac. Woke up with 50 enemies plotting my death. All 50 seeing visions of me shot in the chest. The rap music star died of his wounds Friday at a hospital in Las Vegas. A controversial rap artist who led a troubled existence has lost his fight for life. Gangster rap singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital. He was on life support for the last 6 days after he was shot up in a drive-by ambush. Pouco menos de 6 meses depois, no dia 9 de março do ano seguinte, o mundo do rap era baleado novamente, quando após mais um tiroteio, Notorious Big morreu. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. With a 24-year-old rap artist known as Notorious B.I.G., Christopher Wallace, was shot early Sunday morning and later died of gunshot wounds at nearby Cedars-Sinai Medical Center. He was only 24 years old, was just starting what was expected to be a promising career in music. But tonight, it's only what could have been. Os dois ídolos do rap, Tupac e Big, se foram cedo demais, mas não seriam esquecidos tão cedo, seja por suas músicas, suas tretas ou pelas suas mortes bem misteriosas. Para contar essa história, a gente precisa fazer uma viagem até as origens do rap e mostrar como a realidade dos Estados Unidos na época influenciou a trajetória desses caras. Os Estados Unidos, eles foram uma colônia inglesa e também um país que usava mão de obra escrava negra até 1863, quando a lei da abolição foi assinada por Abraham Lincoln. Lembrando que aqui no Brasil a gente foi o último país em 1888. Anos depois desse decreto oficial, a segregação continuou causando inúmeros problemas sociais no país nos anos seguintes. Os negros foram jogados para as periferias e continuaram sendo prejudicados pela herança daquele passado sombrio, inclusive pelas leis americanas que incentivavam a segregação. Para vocês terem ideia, a lei obrigava os negros a se sentarem no fundo do busão e se algum passageiro branco quisesse se sentar, eles eram obrigados a ceder o lugar. Martin Luther King Jr. foi um cara muito importante para que isso acabasse. Ele era um pastor que passou a enfrentar os preconceitos e a incentivar que todos lutassem por direitos. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Ele liderou uma série de movimentos no início dos anos 60, incluindo as marchas a Selma e Montgomery pelo direito ao voto, que foram até retratadas no filme Selma, de 2014. Apenas em 64, galera, as separações entre brancos e negros acabaram lá perante a lei, quando os protestos e movimentos sociais forçaram o presidente a decretar o fim da segregação racial. Os Panteras Negras, é legal falar deles aqui quem não conhece, foram mais um movimento a defender a causa da população negra no país. Eles foram um grupo ativista e partido político que surgiu nos anos 60. Eles defendiam a igualdade entre as raças e faziam movimentos sociais pela luta e pelos direitos e incentivavam também a arte das periferias, como a dança, o cinema e também o esporte. Eles conseguiram até se oficializar como um partido político que durou de 1966 até 1982. Mesmo assim, eles continuam até hoje com seus sucessores. Pouco tempo depois, alguns jovens do Bronx, em Nova York, começaram a riscar os discos para fazer um som. Check it out, check it out, check it out. Grand Wizard, Grand Wizard. Nos anos 70, na época que o Tupac e o Big nasceram, a prefeitura de Nova York não ligava muito para os bairros pobres. Por isso, quem vivia lá passava por situações deploráveis. Nessa época, incêndios criminosos causados pelo próprio governo para desapropriar terrenos eram comuns, além de criminalidade e, é claro, da falta de dinheiro dos moradores. No Bronx, a felicidade dos jovens que estavam por lá era o quê? Dançar e cantar nos famosos clubes de disco, o gênero musical que estava começando a bombar na época.
Mas os que não estavam muito nessa vibe já queriam um novo som. Foi então que em 73 o DJ Kool Herc começou uma revolução na música ao rodar os LPs de um jeito diferente. Passou a organizar festas um pouco mais malucas. Agora tinha uma batida fixa, sempre com um mestre de cerimônia animando a galera e um espaço para os b-boys dançarem. Aí surgia o hip hop, que crescia de quarteirão em quarteirão no Bronx, pra com algumas mudanças a partir daí dominar o país. Os animadores de plateia, os liminhas da época, passaram a dominar os microfones, daí em diante escrevendo letras sobre festa, amor e curtição. Surgia assim, galera, os primeiros MCs ou MCs da história. Essas músicas começaram a ser gravadas e se espalharam, mostrando pro resto da América como eram essas festas de hip hop, como no primeiro hit de rap, Rapper's Delight. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Com a chegada do Grandmaster Flash, o rap passou por outra revolução, ao lançar em parceria com Furious 5 o primeiro rap sobre problemas reais, The Message. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. E agora sim a mensagem chegaria a todo o país e sairia do que era apenas festas do Bronx para dominar não apenas os Estados Unidos, como o mundo todo. Quando o Schoolly D, um rapper da Filadélfia, que fica na costa leste, começou a falar real em suas músicas, isso chamou a atenção de um moleque na Califórnia. As rimas agressivas falando sobre a criminalidade, drogas e sexo realmente inspiraram André Young, que você deve conhecer aí como Dr. Dre, a começar a escrever as suas rimas. Ele se juntou com seus amigos do bairro de Compton, em Los Angeles, e começou a fazer rap, criando aí os fundadores do gangsta rap. NWA, que a partir da metade dos anos 80 mudou o que era o rap feito até então, era formado pelo Dre, pelo DJ Yella, pelo Ice Cube, pelo Eazy-E e pelo MC Rain. Na segunda metade dos anos 80, eles lançaram um sucesso atrás do outro. Em 1989, com Straight Outta Compton, eles de vez entraram para a história da música. Além de provocarem as autoridades e principalmente a polícia de Los Angeles, eles inspiraram muitos jovens que viviam situações parecidas a começar uma carreira no rap. Mas essa era uma época complicada para se fazer isso. E essas músicas e atitudes que refletiam o que a sociedade pensava passaram a serem censuradas. E além disso, galera, tinha muita violência policial, que só aumentava a tensão entre os rappers, a criminalidade, a sociedade e o governo. E o Pac cresceu vendo o NWA, e eles foram cruciais para que ele encontrasse a sua voz no rap. Então, tá na hora de falar mais desse personagem tão importante. Em 16 de junho de 1971, por mais irônico que pareça, em Nova York nascia Tupac Shakur. Mal saberia ele sobre a rivalidade com essa cidade que estaria por vir. Tupac era um soldado desde o berço, criado para lutar contra as injustiças do sistema. Graças à sua criação, galera, o Tupac tinha fogo no olhar para lutar pelo que ele achava certo. What they think is that I represent lawlessness and the outlaw mentality, and I represent that thug mentality from the street. A Afeni Shakur, mãe dele, foi presa ainda grávida, junto com mais 20 membros dos Panteras, acusada de conspiração. Achavam que eles iam explodir pontos turísticos de Manhattan, mas ela foi inocentada de todas as acusações e um mês depois o Tupac nasceu. Olha em que contexto que esse cara nasceu. Seu pai biológico nunca o assumiu. Sim, galera, o Mutulu Shakur
que era o padrasto do Tupac, ele foi também o guia espiritual e mentor dele até ele ser preso por envolvimento com guerrilhas armadas. Em 1983, ele se matriculou em um grupo de teatro no Harlem, ainda em Nova York. Depois de concluir o segundo ano do ensino médio em uma escola local, ele ingressou na Escola de Artes de Baltimore, onde se destacou nas aulas de teatro. Nessa época, ele atuou em diversas peças de Shakespeare, além de aprender sobre jazz, balé e poesia. Foi quando o cara começou a participar de competições de rap. Nesse rolê, ele conheceu Jada Pinkett Smith, a mulher do Will Smith, e eles viraram melhores amigos, e ela acabou levando ele para as aulas de teatro. What's happening, baby? Em 1988, a família se mudou para a Califórnia. Nessa época, o Tupac fundou o seu primeiro grupo, o Strictly Dope, e assinou com a gravadora Digital Underground. 3 anos depois, sua música Same Song fez parte da trilha sonora do filme Nada Além de Problemas. E graças ao sucesso da música, o Pac conseguiu lançar o seu primeiro disco, Tupacalypse Now. É isso mesmo, é Apocalipse Now do Tupac. E vendeu mais de 1 milhão de cópias. As músicas dele, galera, falavam de jovens pobres, gravidez na adolescência, polícia, arma, assassinatos. Olha que louco. E durante esse período, além da música, o Pac teve tempo até para voltar a usar os seus dotes artísticos. Por exemplo, atuar. Nessa época, galera, o Tupac fez com a Janet Jackson, que ele chamava de careta, o filme Poetic Justice, em 1993. E no ano seguinte, ele chegou a ler o roteiro para fazer o Bubba de Forrest Gump. Seu segundo álbum, Strictly For My Niggas, foi lançado em 93 e conseguiu se dar muito melhor. O Pac estava no topo, tanto musicalmente como nas telonas. Mas no ano seguinte, o curso da sua carreira mudou, quando um jovem matou um policial, alegando ter se inspirado em uma das músicas do Pac, o que causou uma grande revolta. Isso foi um estopim para que a mídia começasse a perseguir o Pac, e até o vice-presidente dos Estados Unidos declarou que não havia espaço na sociedade para aquele tipo de música. Putting out and distributing a record and making money off a record that says it's okay to kill cops. Em 1995, mais uma polêmica. O rapper foi acusado de abusar sexualmente de uma mulher em um hotel e sentenciado a 4 anos e meio de prisão. Começava aí a sua thug life. A condenação de 1995 ainda causa algumas dúvidas, galera, teoria da conspiração, porque além do Tupac ser um defensor dos direitos das mulheres em muitas músicas, nada foi comprovado. O Pac ainda chegou a acusar o tribunal durante o julgamento de não conduzir o processo de forma imparcial e não tratar ele e seu advogado de forma correta. Mas, inocente o culpado, como foi julgado, ele foi condenado a 4 anos de cana, mas acabou ficando 11 meses apenas detido. 2 dias antes de ser preso, o Tupac ainda sofreu um atentado. O cara levou 4 tiros, um na virilha, 2 na barriga e um na cabeça. O atentado aconteceu em Nova York, em frente à Bad Boy Records, que era a gravadora de seu amigo, o ícone do rap na época, um tal aí de Biggie Smalls. Nessa época, ele já tinha começado a se envolver com o tráfico de droga na região onde ele vivia e passava nas suas músicas um ponto de vista de alguém que tá dentro do crime. Mas o Pac, ele tinha uma visão muito diferente da thug life, em português vida louca, né? Vida bandida. To me it's like when I say I live the thug life, baby, I'm hopeless. One person might hear that and just like the way it sounds, you know what I'm saying? But I'm doing it for the kid that really lives a thug life and feels like it's hopeless. Eles deviam se unir para garantir que isso acontecesse, para manter a paz sem interferir nos negócios da gangue e muito menos chamar a atenção da polícia. Ou seja, ele cria a paz do gueto sem causar nos negócios. Por isso, quando estava preso, ele criou o Código da Thug Life, que é formado por 25 normas de proteção à sociedade para os criminosos. Ele ainda conseguiu juntar grupos de 2 costas dos Estados Unidos para assinar esse tratado, uma coisa que foi muito importante e resultou em uma melhora no país, organizar a galera lá para não ter tanta treta, né? Tupac ficou de novembro de 94 a outubro de 95 na cadeia e só conseguiu sair porque ele teve a sua fiança paga por uma gravadora, a Death Row Records. Ou seja, tira ele da cadeia para fazer dinheiro.
Death Row Records, que era a gravadora do Dr. Dre e do Snoop Dogg, pagou $1.400.000 para a fiança do Pac em troca da gravação de 3 álbuns. Ainda na cadeia, ele tinha conseguido lançar um álbum, o Me Against the World, que mesmo sem a presença de Tupac na divulgação, explodiu pelos Estados Unidos. Além disso, foi o primeiro número 1 de Pac nas paradas da Billboard. Nele estava um grande sucesso de Dear Mama, em que o Pac se declara para sua mãe em forma de carta, falando sobre as dificuldades da sua infância. Just working with the scraps she was given, and mama made miracles every Thanksgiving. E esse, galera, foi o auge da carreira do Tupac, e por conta da fama, ele conheceu várias celebridades, ficou famoso, tomou champanhe com gente famosa, ficou amigo, por exemplo, do Kurt Cobain, da Madonna, deu uns beijos na Madonna, namorou a Madonna. Em menos de um ano, ele gravou cerca de 200 músicas para Death Row. Mas apesar da enorme quantidade de material, ele conseguiu apenas lançar um álbum. Mas não foi qualquer álbum, não. Foi All Eyes on Me, que até hoje é conhecido como um dos maiores da história do rap. É um disco polêmico que foi aclamado pelo público e pela crítica. E ficou marcado com uma grande pressão da gravadora em músicas que não representavam as suas experiências. Mesmo assim, galera, foi muito bem com o público. Nele estão as músicas que fizeram mais sucesso na carreira dele, como All Eyes on Me, e o clássico California Love. Nascido no bairro de Bed-Stuy, no Brooklyn, em Nova York, Christopher George Latore Wallace fez história no hip hop. O grande Big Smalls, Big Pulpa ou Notorious Big. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. And I'm far from cheap, I smoke skunk with my peeps all day. O grande rival do Tupac era o representante da costa leste dos Estados Unidos. Filho único de pais jamaicanos, Wallace cresceu em uma periferia lá do Brooklyn. O Big teve uma infância também bem complicada, galera. Ainda criança, ele foi abandonado pelo pai e criado apenas pela mãe. E apesar disso, ele era um excelente aluno e sempre gostou de escrever. Aos 12 anos, para ajudar sua mãe com a renda e pela falta de condições, o Big começou a vender drogas no seu bairro, mas sem perder as suas ambições. E em março de 92, Wallace estreou na coluna Inside Hype da Source, uma revista muito importante de rap, dedicada a inspirar e divulgar os rappers da época. A demo, galera, foi ouvida pela gravadora e pelo produtor, o seu futuro parceiro Sean Combs, que você pode conhecer aí como Diddy ou P. Diddy, Puff Daddy, sei lá, e até mesmo Brother Love. Ele conseguiu uma entrevista pro Big, que logo foi contratado pela Uptown, mas logo em seguida Puff foi demitido e decidiu começar uma nova gravadora. Big confiou no amigo e em meados de 92 assinou com a nova gravadora do Combs, Bad Boy Records, para marcar a história da música. Em 93, a ex-namorada do Notorious deu à luz a sua primeira filha, Tayana. Ele queria que a sua filha tivesse a melhor educação possível. Então, antes do seu sucesso, ele vendeu um pouco mais de dorga para ajudar ela financeiramente, até o dia que Diddy descobriu isso e forçou ele a desistir. No ano seguinte, galera, o Big se casou com a cantora Faith Evans e lançou o seu tão aguardado álbum de estreia, Ready to Die, que foi, infelizmente, o seu único álbum gravado em vida. Esse disco, ele contava com seus grandes sucessos como Big Pulpa e Juice, e falava sobre morte, amor e, claro, muita violência e criminalidade. E até o final desse ano, o Big foi o artista solo mais vendido do sexo masculino e também o maior rapper nas paradas de pop e R&B, se tornando um cara de rap da costa leste. Tupac e Notorious eram muito amigos no início das suas carreiras, porque o Big sempre teve Pac como ídolo, por ter abrido portas para ele como artista. Além dos conselhos, o Tupac sempre recebia o Big em sua casa e até começou a deixar ele abrir os seus shows. Mas essa história começou a mudar quando, em 94, o Pac foi a Nova York ver o seu amigo e conversar sobre negócios e sofreu aquele atentado que a gente falou. O Pac achou que ele tinha caído numa emboscada armada pelo Big em parceria com o Puff, dando início à maior
treta da história do rap. As costas leste e oeste se dividiram e passaram a trocar farpas em várias músicas. Então a mídia começou a fazer uma cobertura mega sensacionalista, o que só aumentou o caos. Todas as revistas de música da época passaram a cobrir suas capas com a guerra do leste contra o oeste, o que aumentava a tensão cada vez mais. A gravadora de Pac, a Def Records, era conhecida pela sua agressividade e força na costa oeste, e o seu CEO, o Suge Knight, era uma figura muito controversa. Desde a batalha para fechar o contrato com o Pac, enquanto ele ainda estava na cadeia, o abuso para a produção de músicas e principalmente o seu temperamento era um problema. Ele, sem dúvida, foi e ainda é uma pessoa muito tóxica, e dizem que fazia até uma espécie de lavagem cerebral na cabeça dos artistas lá na Death Row. Pra vocês terem uma ideia, galera, o Snoop Dogg, por exemplo, já disse numa entrevista que ele não podia encontrar na rua, senão ele ia partir pra treta, sem pensar duas vezes. Suge foi uma das principais figuras nessa história toda, por lidar mal com toda essa situação, e como manchetes polêmicas geram lucro, ele começou a passar de todos os limites. Então, em junho de 96, Tupac lançou Hidden Up, a música em que ele afirma que fez sexo com a esposa do seu antigo amigo. I ain't got no motherfucker. So I fucked your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad boy killers. Isso mexeu muito, galera, não só com os rappers, mas com todo mundo que estava acompanhando as tretas. E os ataques diretos de Tupac aos seus produtores continuavam. Big chegou a comentar algumas coisas em trechos das suas músicas, mas não deu nenhuma resposta em gravação, porque ele falava que esse não era o seu estilo. Keep your mouth shut, Big. You know what I'm saying? Just don't feed into it. If you feed into it, it's gonna do nothing but escalate. You know what I'm saying? A violência das músicas e também da cobertura feita pela mídia era um absurdo. Já ficava claro para todo mundo que isso ia acabar em confusão. E de fato não deu apenas ruim, como gerou uma série de consequências. Tudo começou numa luta de Mike Tyson. O Suge Knight, o dono da Death Row Records, alegou ter sido roubado. Após a luta, Pac e a sua banca encontraram o mesmo cara que supostamente teria assaltado. Suge e Tupac foram embora juntos do local, e cerca de 3 horas depois de saírem, um carro parou do lado da BMW onde estavam e disparou 12 tiros contra o carro. De todos os tiros, apenas um atingiu Tupac, mas foi o que acertou ele e perfurou seu pulmão e obstruiu a sua respiração, causando uma hemorragia interna. Ele ainda ficou 6 dias no hospital respirando por aparelhos, mas em 13 de setembro de 1996, Tupac Shakur nos deixou aos 25 anos. E o mistério desde então é descobrir quem matou Tupac. Há uma série de teorias de quem teria puxado o gatilho naquela noite, mas nenhuma é definitiva. Orlando é o tal cara da briga depois da luta do Mike Tyson. Ele tinha assaltado o Suge Knight um tempo antes e teve contato direto com o Pac no dia da sua morte. Ele foi considerado o principal suspeito na época do crime pelas autoridades. Além disso, ele fazia parte da maior gangue de Los Angeles, os Crips. A arma do crime foi encontrada em uma casa em Compton, Califórnia, onde morava outro membro da gangue, mesma gangue, mas que não estava envolvido no crime. Ele concedeu apenas uma entrevista, nada conclusiva para a polícia de Las Vegas, e acabou morrendo 2 anos depois em um tiroteio não relacionado. No, I was not involved. I mean, I'm like a victim. You know what I'm saying? I feel, you know what I'm saying, sorry for him. And, you know, like I said, I was a fan of him. Depois de toda essa história, agora a gente já sabe que o Pac mexeu com muita gente perigosa durante a sua carreira. Righteous Jack, na verdade, pode ser considerado um suspeito por essa morte, porque ele que foi o mandante do primeiro atentado contra o Tupac. Ele era um produtor de Nova York, brigou com o Tupac, causando várias tretas. Inclusive foi ele quem fez a declaração do suposto estupro do Pac. Portanto, a gente não pode descartar esse cara de jeito nenhum. Que a relação do Tupac com a polícia não era boa, já ficou claro aqui pra todo mundo. Filho de Panteras Negras, traficante, criador do código Thug Life, suas músicas elas eram muito violentas e até faziam aí apologia à droga, tráfico, gangues. Então o sistema não simpatizava muito com ele. Os motivos realmente são vários, mas na teoria mais aceita, eles são apenas os pivôs desse crime. Agora já entramos no campo da especulação, porque o Suge Knight nunca foi reportado como possível suspeito pela morte do seu parceiro. Porém, esse cara está envolvido em teorias muito aceitas, tanto da morte do Tupac quanto da morte do Big. Ele teria sido o mandante dos 2 crimes e teria envolvido nisso informantes, polícia, mídia, só para alimentar a sua ganância. Desde antes, Suge já
já teria inventado e aumentado a rixa entre o Big e o Pac, provocando neles aí uma treta e colocando um contra o outro. Com a movimentação do mercado e da mídia em cima da treta, ele só teria aumentado a pressão em cima do Tupac para lucrar com isso. E depois do Pac ter gravado mais de 200 músicas em um ano para sua gravadora, ele teria decidido que era melhor acabar com isso e ficar apenas com os lucros. Então, ele teria possivelmente contratado um grupo de policiais que já tinha trabalhado para fazer o planejamento dos dois assassinatos para matar os caras. Na realidade, o nosso primeiro suspeito não teria roubado ele e seria apenas um cara para fazer o serviço sujo de matar o Tupac e concluir a primeira parte do plano. Após a morte do Tupac, muita gente começou a especular que o Big poderia ser um dos suspeitos por conta da briga deles e principalmente pela música Hit 'Em Up. A mídia ajudava a reforçar essa teoria, provocando o Big através das manchetes e aumentando o ódio contra ele. Não demorou para que essa novela acabasse numa tragédia. Em 9 de março de 97, Big morreu. Era noite. Uma festa organizada pela maior revista de rap da época, a Vibe. Nela estavam cantores, empresários e políticos. Com tanta gente importante e perigosa junta, tinha tudo pra dar errado. A festa estava super lotada e até a polícia foi pra lá pra tentar controlar a situação. E assim como o Tupac, Notorious foi morto a tiro quando um carro estacionou do seu lado quando voltava pra casa depois dessa festa. Foram 4 tiros e ele morreu cerca de 2 horas depois. O mais curioso, galera, é que, como dissemos agora há pouco, a polícia é a principal suspeita de ter organizado esse crime. O principal suspeito confirmado pelas testemunhas como culpado foi Harry Billups. No entanto, a polícia nunca investigou o caso, alegando falta de provas. Vocês não acham estranho? A polícia nem se dá o trabalho de investigar o Harry, mesmo com seu retrato falado confirmado por testemunhas presentes na cena do crime? Isso fortalece muito a teoria de que o Suge Knight teria orquestrado os crimes e subornado os policiais, pois agora ele teria vingança como motivo. E claro, a morte deles interessaria tanto a ele quanto a polícia local. Suge, mesmo sem a confirmação de sua culpa perante a lei, é odiado no meio da música e hoje não ocupa mais cargo nenhum na música. E já chegou até a ser preso. Infelizmente, o mundo perdeu 2 reis do rap por culpa da ganância, da manipulação da mídia e também da violência. Mas eles deixaram muitos legados desde então e a gente tem que agradecer a eles por isso. Sim, galera, sem eles, o rap não seria nada. They got the camera on the nigga, guess they like me. But now I'm about to pass this motherfucker on, cause this Tangeray is getting hella strong. Money, hoes and clothes, blunt smoke coming out the nose, is all a nigga knows. Flipping on foes, putting tags on toes, watching the stash grow, clocking the cash flow. Depois da sua morte, o Tupac ainda teve vários álbuns lançados pro Suge Knight e a sua gravadora e continua a fazer sucesso com faixas inéditas. Há ainda uma série de teorias que dizem que ele tá vivo e para ajudar quem acredita nisso, no Festival Coachella de 2012, ele se apresentou, mas na forma de um holograma. Depois da sua morte, o Big teve o seu segundo álbum de estúdio lançado pelo Puff Daddy, o Life After Death, de 97, e foi direto pro topo das paradas. Big ainda teve em sua homenagem um álbum feito por Sean Combs, o Puff Daddy, seu melhor amigo e produtor, e a sua esposa, Faith Evans. Esse álbum, também de 97, contou com um dos maiores singles do ano, uma versão de Every Breath You Take, do The Police, chamada de I Will Be Missing You. Mesmo sem eles, o gangster rap continuou mais forte do que nunca, até com os herdeiros que eles criaram na música. Snoop Dogg, Jay-Z, Nas, 50 Cent, Public Enemy, Eminem e tantos outros que seguiram os passos dos seus mentores e fazem sucesso até hoje. Daddy's long gone and he left you by your lonesome. Thank the Lord. Get deeper and deeper, help you reach the climax that your man can't make. Call him, tell him you'll be home real late and sing the break.
Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Desenterrando. Escreva aqui embaixo o que vocês acham dessa treta e quem vocês gostariam de ver no próximo Desenterrando. Um abraço sinistro e até mais. Please, you got to keep your head up.